Nos últimos 20 anos, até hoje, mesmo aposentado, ando com segurança ininterrupta, 24 horas por dia, da Polícia Federal. Não tenho mais o direito de ir a determinados lugares, a não ser que eu vá com forte escolta. Esses trechos de depoimentos que você acabou de ver são um exemplo de uma realidade preocupante que vivemos no Brasil. Um estudo feito pelo Conselho Nacional de Justiça identificou 110 magistrados sob proteção no país em 2017. O que isto representa na vida desses juízes? Como garantir a segurança de quem trabalha para que a ordem seja mantida e que todos nós tenhamos segurança? É o que vamos ver no programa de hoje. A nossa Constituição determina que todos são iguais perante a lei e garante, entre outras coisas, a inviolabilidade do direito à vida. Garantir a segurança é garantir o direito à vida para esses magistrados. Para saber o que é feito quando um destes profissionais recebe uma ameaça, eu converso com o juiz Márcio Schiffler Fontes, conselheiro do CNJ, e com o juiz Luiz Márcio Holanda Bezerra Júnior, integrante da Secretaria de Segurança da Associação dos Magistrados Brasileiros. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Juiz, em 97% dos casos relatados ao CNJ, a ameaça tinha relação com a profissão exercida pelo juiz. A gente pode dizer que é uma profissão de risco esta? Essa é uma discussão bastante atual, porque nunca foi tão atual essa questão de que a magistratura hoje em dia exerce sim uma profissão de risco. Muito poucas profissões, muito poucos ofícios, muito poucos agentes públicos lidam com situações de risco como a magistratura lida atualmente. Então, atualmente os juízes lidam com a liberdade de pessoas que nunca tiveram a sua liberdade sequer ameaçada, nunca pensaram que a lei pudesse chegar até elas. Hoje em dia, o juiz, a pedido do Ministério Público, a pedido da parte interessada, avança sobre o patrimônio de um devedor, sobre o patrimônio de uma grande empresa, de uma grande potência, e com isso desagrada diversos interesses. E com isso, causa a ira de diversas pessoas que jamais pensaram que pudessem ser alcançadas pela justiça. Então, hoje em dia, mais do que nunca, a profissão do magistrado é uma profissão de risco. A justiça se democratizou, o acesso à justiça hoje é muito mais fácil. Então, o juiz está muito mais perto hoje da população e isso é uma vantagem, mas, por outro lado, isso acarreta um risco muito maior também para a integridade física do magistrado. Conselheiro, e como foi feito esse levantamento pelo CNJ? Esse é um assunto gravíssimo, é objeto de muita preocupação da parte do Judiciário, dos tribunais e também do Conselho Nacional de Justiça. Uma ameaça não pode ser interpretada só com aquele conceito restrito do Código Penal, do mal injusto e grave. Diversas situações podem ser consideradas ameaça a depender do contexto. E é essencial para o país e é da função precípua do Conselho Nacional de Justiça garantir todas as condições com as quais o juiz deva lidar no seu trabalho, na sua atividade diária. E a primeira delas, evidentemente, é a segurança. Essa foi a preocupação, a linha de ação que tomou o CNJ ao determinar esse último grande levantamento sobre a segurança dos juízes brasileiros. E além de mapear essa situação, qual é o objetivo desse levantamento? Mapear não só a situação individualizada de cada juiz, mas a situação dos juízes ou do Poder Judiciário como um todo. Saber o que ocorre, saber com o que se defronta o juiz na ponta do sistema de justiça e também as realidades comuns que possam levar a políticas nacionais para enfrentar uma questão que é essencial à própria democracia. E esse é um trabalho que foi feito junto com as associações, juiz? As associações recebem, muitas vezes, na primeira frente, as queixas, as notícias das ameaças. Então, a Associação dos Magistrados Brasileiros está presente em todos os estados e tem uma capilaridade muito grande. Então, é natural que nós recebamos primeiro até essas situações. E foi uma gestão que sempre foi feita junto ao Conselho Nacional de Justiça para que houvesse um diagnóstico preciso da situação atual da segurança dos magistrados, para que nós tivéssemos um número mais preciso e mais próximo da realidade com relação à situação de risco e à situação de ameaça. E também com relação à estrutura atualmente existente nos tribunais, tanto estrutura física quanto estrutura de pessoal para prover a segurança dos membros do Poder Judiciário. E casos de violência contra magistrados não são novidade. Talvez um dos mais emblemáticos tenha sido o assassinato da juíza Patrícia Scioli em 2011. Mas o fato é que os profissionais convivem com insegurança no dia a dia. Além de levantar a real situação de magistrados sob ameaça, o CNJ lançou uma cartilha com cuidados básicos que podem ajudar a diminuir os riscos. Vamos conferir a reportagem.
Um crime chocou o país em 2011. A juíza Patrícia Scioli, conhecida por reprimir traficantes e policiais corruptos, foi morta no Rio de Janeiro. Os assassinos eram PMs que estavam no banco dos réus. Patrícia saiu do Fórum de São Gonçalo e, quando chegou em casa, foi abordada por homens armados. Eles dispararam 21 tiros a queima-roupa. A juíza sofria ameaças há tempos. Em 2016, outra juíza foi vítima de ataque. Tatiane Lima, de uma vara de família de São Paulo, foi dominada por um homem fora de controle na sala de audiência. Ele jogou gasolina sobre ela e ameaçou botar fogo. Depois de muita angústia, a polícia agiu rapidamente. Usou um extintor de incêndio e imobilizou o agressor. O homem foi preso e condenado a 20 anos de prisão. Apesar do terror que viveu, a juíza não ficou ferida. Essa espécie de cartilha tem 40 páginas e ajuda o magistrado a fugir de situações perigosas. Dá, por exemplo, dicas sobre a importância de se mudar atitudes e rotinas para evitar atentados. Mostra como agir em deslocamentos a pé e motorizados, como dirigir e estacionar o carro. E aborda também os cuidados que os juízes devem ter no trabalho, na vida pessoal e ao se comunicar. Mas, apesar de toda a prevenção, 110 juízes brasileiros estão sob ameaça e, portanto, sob proteção do Estado. 38 andam com escolta total e 32 com escolta parcial. 34 usam carros blindados e 17 vestem colete à prova de balas. Bom, vamos começar pelos números. Como é que vocês avaliam 110 magistrados sob proteção? Conselheiro, é um número alto? Tanto os números quanto essa chamada que foi feita agora, nos lembram de uma das conclusões mais preocupantes dessa pesquisa. Até há pouco tempo atrás se tinha a ideia, e essa ideia não estava longe da realidade, de que os juízes mais visados por ameaças eram justamente os juízes que atuavam em varas criminais, em varas de execução penal. Hoje em dia, a realidade demonstra que as ameaças estão presentes a praticamente juízes de todas as áreas, de todos os locais do país. E é justamente esse número elevado e essa característica de que não só mais juízes com uma dada área de atuação específica, mas todos os juízes, como foi dito agora há pouco, o juiz que é a cabeça do sistema de justiça, que invade o patrimônio do devedor, que decreta as prisões, que toma medidas de força, praticamente todos os juízes, a depender do momento e dos processos com que atua, podem ser sujeitos a esse absurdo de ver-se a sua vida e às vezes até dos seus familiares sob ameaça. E como que a AMB analisa esses números? A AMB fica extremamente preocupada porque o quadro vem mostrando que pouco a pouco se vem perdendo o temor reverencial. Então, até a figura do magistrado, que até muito pouco tempo era preservada, hoje está exposta em diversas situações de risco. O juiz hoje, quando ele é ameaçado, o que se busca principalmente acabar é com a independência do magistrado. Então, se nós estamos vendo um crescimento no número de ameaças e de número de magistrados sob proteção, é porque os magistrados estão atuando cada vez mais com independência e cada vez mais atuando para fazer justiça. Justamente para coibir esse tipo de atividade é que as pessoas e as forças, que se veem contrariadas buscam minar justamente a autonomia e a independência dos magistrados com essas ameaças ou com essas situações que colocam em risco a integridade dos magistrados e de seus familiares. Na reportagem a gente viu 2 casos distintos. Uma juíza que foi assassinada na porta de casa e outra que foi atacada dentro do tribunal. Onde é que está o maior risco, doutor Luiz Márcio? O risco hoje está em todo lugar, A gente pensa sempre que perto do fórum é sempre o lugar mais visado, mas não é. Levantamentos mostram que existem 2 situações de maior vulnerabilidade para o magistrado. A situação da chegada em casa e a situação da chegada ao fórum. Então, essas 2 situações têm que ser monitoradas bem de perto. No caso da juíza Patrícia Scioli, o ataque se deu exatamente na chegada à residência. Nós tivemos um caso em São Paulo também de um juiz de execução penal atacado também na chegada à sua residência, no deslocamento que existe. Então,
é importante a gente ter em mente que muitas vezes esses atos se concretizam sem que haja uma ameaça formal. Então, nós precisamos trabalhar também com inteligência, com o monitoramento das áreas de risco e monitoramento de situações que possam ser potencialmente de risco. Não necessariamente os agressores fazem ameaças ou avisam que vão atuar antes. E o diagnóstico que foi feito pelo CNJ mostra que em mais de 60% dos casos os agressores são conhecidos, ou seja, são situações que em tese se atuasse com inteligência, poderia em tese ter prevenido determinadas situações que se agravaram. E quando acontece a ameaça formal, conselheiro, o que é feito? O magistrado é colocado automaticamente sob proteção? Não, diversas medidas estão previstas para as diversas situações que podem vir a acontecer. O CNJ tem um departamento específico que foi reinstituído há pouco tempo, com profissionais da área de inteligência, com profissionais da Polícia Federal, para fazer um mapeamento e um monitoramento a partir do CNJ. Ao mesmo tempo, essa mesma normativa do CNJ obriga que cada tribunal tenha o seu grupo, a sua comissão de segurança. E essa comissão de segurança, ela não só dá o atendimento ao juiz vinculado àquele tribunal, como é o canal primeiro de comunicação com as forças de segurança que efetivamente dão a proteção. Uma lei já de 2012, a Lei 12.694, prevê justamente que uma vez que o juiz, numa situação de risco, comunique, conforme o caso, à Polícia Federal ou à Polícia Civil, se faz então a análise do caso concreto e se determinam as medidas aptas a debelar a ameaça naquele caso concreto. Não necessariamente será uma medida de escolta 24 horas, não necessariamente será uma medida focada neste ou naquele local, mas é a análise técnica dos profissionais capacitados que vão orientar as ações das forças de segurança em defesa do primeiro agente do Estado, que é o magistrado. Agora, toda ameaça deve ser levada a sério e deve ser comunicada, né, juiz? Sim, e essa análise de risco é a primeira providência que é feita. Então, essa proteção ela é feita por camadas. Então, é importantíssimo que até para que se possa definir quais são os mecanismos adequados para aquela situação de risco, seja feita a análise de risco que, em primeiro momento, é feita pelas comissões permanentes de segurança dos tribunais, criadas por resolução do Conselho Nacional de Justiça, e, após, encaminhado o pleito às forças de segurança, é feito um novo estudo, uma nova avaliação de risco para que possa se verificar quais são as medidas que vão ser efetivamente materializadas e o tempo de duração dessas medidas. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Já já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre a segurança garantida a magistrados que se sentem ameaçados. Aqui no estúdio eu converso com o juiz Luiz Márcio Holanda Bezerra Júnior, integrante da Secretaria de Segurança da Associação dos Magistrados Brasileiros, e com o juiz Márcio Schiffler Fontes, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Imagine descobrir que uma facção está tramando a sua morte. Como vive um magistrado que está sob esse tipo de ameaça? A nossa produção conversou com juízes que se encontram sob proteção policial para saber mais sobre o dia a dia deles. Vamos conferir agora o depoimento do juiz Felipe Kelneck de Oliveira, do Rio Grande do Sul. Pode mostrar aqui. Meu nome é Felipe Kelneck de Oliveira, sou juiz de direito, juiz da Vara do Júri de Porto Alegre, juiz criminal, sou juiz há 24 anos no estado do Rio Grande do Sul. Recentemente, o Ministério Público do meu estado, bem como a Polícia Civil, descobriram um plano de uma facção criminosa aqui do meu estado, que consistia em basicamente tirar minha vida, né? Esse plano foi descoberto, há uma investigação criminal em curso, e a partir disso passei a me deslocar sempre com auxílio de seguranças, carros blindados, tá? Um número elevado até de segurança, tá? Obviamente que esse fato trouxe grandes transtornos para a minha vida pessoal, o meu direito de ir e vir. Né? Esse fato é um fato grave, né? Implica, obviamente, um atentado direto à jurisdição e à atividade jurisdicional, né? Mas
sob aspecto pessoal, causou grandes transtornos a mim e meus familiares. Né? Não tenho mais o direito de ir a determinados lugares, a não ser que eu vá com forte de escolta. Então, é uma situação constrangedora, obviamente. E eu digo sempre, eu brinco um pouquinho, se dá para brincar com um fato desses, né? Eu me sinto como se estivesse no regime semiaberto. Eu trabalho ao dia e me recolho à noite. Márcio, é uma situação muito séria mesmo, né? Quando um magistrado recebe esse tipo de ameaça, a vida dele muda por completo. Isso é muito triste, isso é uma inversão total dos valores que seriam esperados, né? O crime organizado age removendo qualquer barreira, agindo para remover qualquer barreira que possa dificultar a sua atuação. Então, quando ele não consegue cooptar, ele busca eliminar essas barreiras ou essa resistência que possa haver à sua organização. Os magistrados estão na linha de frente, os juízes estão lidando diretamente, fazendo audiência diretamente com essas pessoas. E são observados por diversas pessoas, as audiências são públicas, então todos têm acesso ao processo, via de regra o processo é público, então todas as informações relativas à pessoa do magistrado estão ali disponíveis e facilmente acessíveis. Isso aumenta muito a vulnerabilidade da figura do magistrado. E é triste quando nós vemos um colega que diz que hoje em dia se inverteu a situação, né, que hoje em dia as pessoas que o ameaçam estão soltos, estão livres e ele se encontra em regime semiaberto na medida em que dormiria em casa e trabalharia durante o dia. Eu fui juiz de execução penal também durante 5 anos, trabalhei com escolta durante todo o período que estava lá, uma escolta institucional que já existia, provida pelo tribunal, independentemente de ameaças, e o que a gente verifica é que nós estamos pelo menos uma vez por mês, aqui são 8 estabelecimentos prisionais, então pelo menos 8 dias do mês, o juiz de execução, o juiz criminal nas comarcas em que não há juiz específico de execução, pelo menos 8 dias do mês ele passa dentro dos estabelecimentos prisionais e atendendo as pessoas que ali o procuram, familiares de presos, recebendo cartinhas, recebendo bilhetes. Então, é uma situação que a gente tem que buscar mecanismos para conseguir, de certa forma, blindar ou proteger o juiz, tendo em vista que o juiz, quando está ameaçado ou quando ele não está vivendo numa situação de tranquilidade, né, tende a minar a sua independência e a sua imparcialidade. Conselheiro, e não é só a vida do magistrado que sofre alterações quando ele é ameaçado, não é mesmo? Muito bem dito, não só a vida do juiz, os colegas que se acham nessa situação, que enfrentam o dia a dia, são merecedores sim da homenagem de todos, da homenagem da sociedade, mas da atuação dos órgãos do Poder Judiciário e dos órgãos de segurança que não podem permitir. O levantamento do CNJ aponta caminhos, mas é necessário que o próprio CNJ, ao qual eu pertenço, e todos os tribunais reúnam forças para reagir a uma situação que não pode se normalizar. Não pode se normalizar contra o juiz, não pode se normalizar contra os servidores da justiça e não pode se normalizar especialmente contra os familiares do juiz, que são, sem dúvida nenhuma, aqueles que menos têm que ver com os problemas e os perigos oriundos da atividade jurisdicional. E muitas vezes esses familiares ficam sob proteção também? É possível que em determinadas condições, até porque, a depender da análise de risco, a proteção deverá ser feita num trajeto que inclua a vida familiar do juiz, na própria residência do juiz, né, ou em outro aspecto da vida do juiz que necessariamente há de abranger também a sua vida familiar. Nós recebemos lá na MB, certa vez, até um colega do norte do país, que estava responsável pela execução penal, e ele nos pediu algumas orientações sobre questão de segurança. Na época não havia ainda a regulamentação por parte do CNJ, e ele me contou que o que estava acontecendo na prática, principalmente no interior do Brasil, quando tem uma situação dessa que extrapola para o âmbito familiar, é que os familiares estavam sendo obrigados a se mudar da cidade. Então, alguns familiares estão sendo obrigados a morar numa cidade um pouquinho maior e o juiz permanecia na comarca, porque ele é obrigado a permanecer ali, como única estratégia de assegurar, de certa forma, um aparato de segurança mínima, porque as cidades estão pequenas que até o batalhão da Polícia Militar é muito pequeno, o contingente é muito pequeno para prover a segurança da população e especialmente para fazer a escolta do magistrado. Então, chega a essa situação terrível de ter que viver longe da família para se preservar a integridade física. Conselheiro, e esse levantamento do CNJ mostra também onde os riscos são mais frequentes, em qual região os magistrados sofrem mais ameaça? Numericamente falando, as ameaças se concentram
naquelas áreas do nosso país que, infelizmente, se acham mais afetadas pela criminalidade, especialmente a criminalidade organizada. Então, em números absolutos, é destaque, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? Mas, proporcionalmente, outros estados acabam também aparecendo mais no nosso levantamento, né? Eu poderia mencionar Alagoas e Roraima, que são estados com uma população menor, mas que proporcionalmente possuem um grande número de juízos sob ameaça, né? E eles também exemplificam a amplitude dessa problemática, porque Alagoas é um estado central numa região antiga, tradicional do nosso país, que é a região Nordeste, e Roraima já é um estado no extremo norte, na região amazônica, com características de ocupação, povoamento, atividade econômica muito distintas, tanto do Rio de Janeiro quanto de Alagoas. Então, esses dados revelam que essa é uma problemática, infelizmente, nacional. E o que dizer de uma ameaça que influencia a vida do magistrado até mesmo depois de deixar o cargo? Há 20 anos, o juiz federal atualmente aposentado, Odilon de Oliveira, do Mato Grosso do Sul, tem escolta 24 horas por dia. Chegou a dormir meses no próprio fórum onde trabalhava. Foi ele que mandou prender Fernandinho Beiramar e ficou nacionalmente conhecido por investigações relacionadas ao crime organizado. Vamos conferir o depoimento. Sou o juiz federal Odilon de Oliveira, aposentado há 1 ano. Nos últimos 20 anos, até hoje, mesmo aposentado, ando com segurança ininterrupta 24 horas por dia da Polícia Federal, em razão do combate a organizações internacionais de traficantes na fronteira. O Conselho Nacional de Justiça, aliás, o Brasil tem que repensar melhor a segurança do juiz, porque se não der segurança ao juiz, fica difícil de enfrentar o crime organizado. E o crime organizado continuará enfrentando o Estado brasileiro. É a recomendação que eu faço, uma experiência de muito mais de 30 anos combatendo o crime organizado. A recomendação importante que ele fez, né? Tem que se repensar e garantir essa segurança, né, juiz Luiz Márcio? É verdade. No caso do juiz Odilon, ele teve, inclusive, a oportunidade de mudar de comarca, de seção judiciária. Foi a ele oferecida a oportunidade de sair de onde ele se encontrava na época com ameaças, e ele não aceitou, né? Até como uma questão simbólica para mostrar que o Estado não se curva diante das ameaças ou do crime organizado, ele quis ficar. E, graças a isso, teve que pagar um preço que perdura até mesmo depois da sua aposentadoria. Essa questão da garantia da segurança dos juízes, mesmo depois de deixar o cargo, é uma questão que precisa ser repensada. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça entendeu que não havia qualquer óbice para a manutenção dessa segurança caso esse quadro de ameaça permanecesse e estivesse vinculado a uma situação antecedente ligada ao exercício do cargo, né? Então, isso é muito importante até para que o juiz tenha segurança para saber que se ele chegar ao final da carreira e precisar se aposentar, seja compulsoriamente ou voluntariamente, ele não ficará abandonado, não ficará largado e à mercê das vinditas daquelas pessoas a quem ele teve que eventualmente enquadrar. Ao mesmo tempo em que decidiu que a aposentadoria não é por si só um fato a retirar as garantias do Estado para o magistrado, reafirmou que essas garantias se dão mediante análise técnica dos órgãos especializados. O senhor falou em análise técnica. Essa necessidade de manter a proteção, ela é reavaliada periodicamente? Periodicamente. É necessário, aliás, que seja reavaliada periodicamente, porque estamos aí diante de uma situação de altíssima complexidade, uma afronta ao Estado e, ao mesmo tempo, também essa atuação de segurança requer uma sofisticada aplicação dos órgãos de segurança em termos de recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, que também, como sabemos, são escassos. Então, é necessário ao Estado estar preparado para uma análise contínua, frequente, para saber exatamente onde aplicar esses recursos tão escassos e tão específicos como em situações importantes como as que nós temos visto agora.
O senhor falou uma coisa interessante, que o juiz Odilon teve a oportunidade de mudar e não quis se mudar para poder mostrar que ele estava firme no que ele estava fazendo. Essa garantia de segurança para um magistrado é também a garantia de que ele pode ter uma imparcialidade ao julgar os casos? Perfeitamente. A segurança está diretamente relacionada à independência do magistrado. Não se ameaça um juiz ou não se comete um atentado a um juiz porque não se gosta da pessoa dele, e sim pelo poder que ele representa, pela independência que ele tem e pela possibilidade que ele tem de julgar a favor, inclusive, das pessoas que são menos favorecidas. Então, o que acontece? Quem normalmente ameaça o juiz é a pessoa que quer usar da força bruta e que tem o poder. Um juiz independente é um perigo para aquelas pessoas que, com o dinheiro ou com o poder, conseguiriam tudo aquilo que elas quisessem, porque para a justiça todos são iguais. Então, quando você busca minar a independência do juiz, o que você busca, na verdade, é desequilibrar essa balança que está na mão do juiz. É fazer com que ela penda forçosamente, violentamente, para o lado do mais forte. E é isso que nós não podemos permitir. E muitas vezes as pessoas não pensam isso, conselheiro, mas ao ameaçar um juiz, a sociedade inteira é ameaçada por causa dessa imparcialidade que ele tem que garantir, não é mesmo? O juiz é a face mais visível do Estado. A justiça é um poder de Estado que se acha presente em praticamente todas as localidades do nosso país, que é uma federação complexa, é um país de dimensões continentais. Então, da floresta amazônica até o frio do Planalto do Sul, das praias do Nordeste até a fronteira com a Bolívia, adiante dos Andes, né? Em todas essas localidades, a justiça se acha presente e é absolutamente inadmissível que o juiz, que é aquele que se coloca, aquele que dedica a sua vida, que compromete a sua vida e não raro compromete a vida dos seus familiares, colocá-lo numa situação de fragilidade perante os poderosos do dia. Bom, com essas considerações, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Juiz Luiz Márcios, Dr. Márcio Schiffler, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. E você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau.